Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu irei falar sobre componentes simétricas para análise de circuitos elétricos trifásicos em desequilíbrio. Tá? Então, essa parte de componentes simétricas, ela surgiu aí para trazer uma facilidade na interpretação aí dos dados da rede. Nós vimos na aula passada a dificuldade que seria calcular ali um sistema elétrico com cargas monofásicas, bifásicas, trifásicas, calculando ali ramo por ramo, malha por malha, né, todas as tensões, correntes, seria um problema muito complexo. Então, para contornar isso, surgiu as componentes simétricas, tá certo? Que é o foco da aula de hoje e que tem por objetivos falar um pouco aí sobre a criação, né, das componentes, quem criou, quando surgiu, né, o enunciado aí, né, da teoria. Na sequência, a dedução do modelo matemático para sequências, componentes de sequência, né. O terceiro item aí seria o diagrama fasorial, né, para o sistema desequilibrado. Então, se o sistema está equilibrado simétrico, eu não preciso de componentes simétricas. Agora, se surge um desbalanço de carga que gera um desequilíbrio na corrente, daí eu parto para esse tipo de análise. E por fim, eu vou trazer um exemplo numérico, tá? Demonstrando aí de forma prática como calcular as componentes de sequência. Bacana. Então, falando aí das componentes simétricas para circuitos polifásicos, nós temos que essa teoria ela foi criada por Fortescue, né? Que é esse senhor aqui, lá em 1918, que publicou o artigo Métodos, né, das componentes simétricas aplicadas aí para a solução de problemas polifásicos, né, traduzindo aí por cima. Que foi apresentado ali na 34ª Convenção Anual, né, da I3E, hoje é I3E, né, mas antigamente era American Institute of Electrical Engineers. Foi na cidade de Atlanta, né, 28 de julho de 1918, né, quando ele publicou o artigo, no que é hoje I3E Transaction. E a publicação está aqui, né, compreendida nesse intervalo no ano de 1918, tá, nesse intervalo aqui da publicação. As componentes simétricas, basicamente, elas estão relacionadas a um sistema trifásico desequilibrado que pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados, onde esta decomposição é única, tá? Então, o que acontece? Se o sistema ele está em desequilíbrio, surge ali 3 sistemas que são equilibrados e com simetria, né, entre os ângulos, o que propicia para nós uma análise mais simplificada, tá, do sistema elétrico. E por fim aqui nós temos que são 3 sistemas em equilíbrio, né? Em equilíbrio e simetria. Ou seja, equilíbrio, módulos iguais, né? E a diferença angular também é igual, né? Equilíbrio está relacionado com módulo e simetria está relacionado com ângulo, embora aqui não esteja simétrico, é equilibrado ou simétrico, tá? Então, a sacada dele foi essa. Puxa, se eu tenho lá um sistema elétrico com cargas bifásicas, trifásicas, monofásicas, tenho mais bifásica em um momento, depois eu passo a ter mais monofásica, no outro momento passo a ter mais trifásica com fechamento estrela aterrada, depois entra uma delta na rede. Então a rede é dinâmica, né? Então, para você não ter que criar modelos muito complexos, né, modelos computacionais extremamente complexos para aplicação prática em relés, né, foi criado aí esse sisteminha. Esse sisteminha teve uma criação teórica, mas que é aplicada na prática, né, quando a gente fala aí de relés aí, que fazem aí a comutação, que faz o acionamento ali, né, das chaves dos disjuntores. Eles atuam aí com base também nas componentes
de sequência de Fortescue. Bacana. Então, falando aqui um pouco mais sobre a conceituação, né, nós temos que um sistema trifásico desequilibrado, ele pode ser decomposto nas três componentes, né? Então nós temos componente de sequência positiva, negativa e de sequência zero. Tá? O sistema de sequência positiva, ele é representado pelo símbolo de mais ou apenas como o número 1, tá? Pode ser representado das duas formas. E consiste basicamente em três fasores equilibrados, ou seja, o mesmo módulo, defasados em 120 graus, e sequência de fase igual ao sistema original, ABC, ou sequência positiva, sequência direta, pode ser adotada também em alguns livros, algumas literaturas, tá? Então, aquela questão lá, né, puxa, ABC, então o A está em 0, o B em menos 120 e o C em mais 120. Essa é a sequência positiva. Sequência negativa, representada com o símbolo de menos ou número 2. Três fasores equilibrados, mesmo módulo, defasado em 120 também, só que em fase inversa, tá? Então não é ABC, né? Aqui era ABC, aqui fica ACB ou também CBA, né? Pode ser conhecido dessa forma também. Que é basicamente o A na origem, o B lá para cima e o C para baixo com menos 120 graus. E sistema de sequência zero, né, que é muito utilizado aqui para detectar algum tipo de falta na rede, por exemplo, né, se tem fuga por terra ou não, enfim, eu vou comentar nas próximas aulas, mas a sequência zero, definida aí de forma teórica e representada pelo número zero, né, é basicamente aí a união de três fasores com o mesmo módulo e mesmo ângulo de fase, tá, com defasagem de 0 graus. Puxa, então se eu tiver uma tensão fase A com ângulo de 80 graus, né, de sequência 0, 80 graus. Então a B também é 80 graus e a C também é 80 graus. Se o vetor tiver lá 100 volts, é 100 para A, para B e para C e 80 graus para as três. Tá? Então essa componente aqui, quando a gente estudar a parte de corrente, a gente vai compreender o porquê ela é adotada aí para detecção de fuga, né? Porque normalmente aparece no neutro essa componente aqui, tá? A gente vai ver aí nas próximas aulas. Então aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Imagine assim, um sistema desequilibrado, que eu tenho o vetor lá, VA em 0, né? Em tese seria isso mesmo, né? Referência aqui em 0 na horizontal. VB estaria próximo ali de menos 120, mas não é bem 120, vamos pôr uns 110 graus aqui, né? Está quase menos 90 aqui, mas vamos adotar aqui uns 110 graus, por exemplo. E VC, que deveria estar lá para cima, né? Mais 120 graus, está aqui para baixo. E é muito menor, ó, esse vetor, o VC, em relação a VA e VB. Então, puxa, é um sistema desequilibrado e assimétrico. Como que a gente analisa isso? Temos que fazer somas vetoriais, tá? Então perceba, temos sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, tá? Se eu somar essas componentes, zero, positiva e negativa, eu chego nisso daqui, tá? Ó, o sistema original desequilibrado ele pode ser dividido em três componentes distintas, que é basicamente a somatória das componentes. Tá? Então, se eu somar componente de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero, eu chego no sistema original, que é este daqui. Ah, professor, então você vai somar A com A e chega nisso? Sim. B com B chega nisso? Sim. C com C chega nisso aqui? Chega também. Duvido. Vamos verificar isso aí então. Vamos lá. Sequência positiva, negativa e zero. Legal, é o que nós temos. Bacana, eu tenho três sistemas vetoriais. Se eu vou somá-los, nós temos uma soma de vetores. Legal. Então eu tenho primeiro aqui, ó, o VA1, né, na horizontal, o VA2 na vertical
E o VA0 aqui com uma certa inclinação em relação à horizontal, né? Então, essa inclinação eu joguei aqui na ponta do VA2. Resultante é VA, né? Que é aquele vetor lá do sistema. Então, esse daqui já bateu, né? Era um vetor na horizontal. Então, o primeiro bateu. Ah, vamos ver o VB, né? O VB estava parecidão também. Então, nós temos VB1, né? Com uma inclinação aqui de menos 120. O VB2 está para cá, né? Com uma inclinação um pouco diferente aí. E o VB0 está para o outro lado. Está para cá, tá? Então, se eu fizer o somatório, eu vou ter que o VB, ele não dá bem aqui no 120 graus, né? Que nem nós tínhamos para o VB1 na referência. Ele vai ter um ângulo mais próximo ali de menos 90, tá? Então, também está próximo do que nós vimos ali no slide anterior. E o VC, que é o, digamos assim, o mais absurdo, né? Esse vetor aqui para cima, pego esse vetorzinho aqui, agora eu jogo para baixo, então na ponta da seta já vem um contribuído para baixo, ó, tá? E um outro jogando para baixo de novo. Então ele joga aqui, ó, da ponta dessa seta, o VC0 vem para baixo de novo, resultando em um VC pequeno, né? Porque eu tenho um vetorzão, que é esse daqui, subtraindo de dois menores, então vai gerar um vetorzinho pequeno. E agora, acreditem se quiser, parece absurdo, mas se eu somar o VA com o VB com esse VC, temos o sistema original desequilibrado e assimétrico, tá? Então, a definição de componentes simétricas de Fortescue é essa. Pode parecer complexo, mas na prática funciona bem. Na realidade, funciona muito bem, né? A gente trabalha em relés aí para automatização da rede, e a análise da rede elétrica é com base nessa teoria, tá? Embora pareça ser complexa, é muito mais simples do que fazer toda aquela calculeira que tivemos na aula passada. Dando prosseguimento, ó, considerando as tensões do gerador, né, elas são desequilibradas, as equações elas podem ser escritas da seguinte forma. Então aqui eu tenho um gerador de estrela, né, tenho tensão de fase, VAN, a de linha VAB, VBC e VCA. Então, tensões de linha e tensões de fase. Bacana. Como eu escrevo a tensão A? Muito simples. Uma parcela sequência zero, uma parcela sequência positiva e uma parcela sequência negativa. VB da mesma forma e VC da mesma forma, tá? Ó, para cada uma das fases existirá uma parcela, né, de cada uma das sequências. É necessário que existam essas parcelas, por quê? Porque na soma vetorial, conforme vimos no slide anterior, nós chegamos ali no modelo daquela rede, tá? Então, o modelo que nós vimos ali anteriormente era A em 0, o B mais ou menos ali em menos 110, e o Czinho ali no menos 20 graus, por exemplo, mas com um vetor muito menor em relação a A e B, tá? Então, como que surge esses três vetores? Foi somando ali, não foi? Ó? Eu somei vetor 0, vetor 1 e vetor 2. Sequência 0, sequência positiva e sequência negativa. Somando os vetores, nós chegamos naquele modelo ali de sistema fasorial, né, que vimos anteriormente. Muito bem. Considerando ó, que o sistema ele possui 9 incógnitas, né, porque eu tenho ABC, sequência positiva, sequência 0 e sequência negativa. 3 vezes 3, 9. Tá? Existiriam diversas soluções para um sistema desequilibrado. Matematicamente ocorreria isso. Para tornar a solução única, reescreve-se a matriz toda em função da fase A, reduzindo o número de incógnitas para 3. Então aqui está o sistema da fase A. O A, fase 0, né, a sequência 0, desculpe, sequência positiva e sequência negativa. Aqui está o B e o C. Igual ao slide anterior. Beleza. Só que agora eu vou colocar nesse meio aqui dois operadores. O alfa, que equivale a 1 com rotação de mais 120, e o alfa ao quadrado, que equivale
a 1 com rotação de menos 120. Tá? Ou seja, eu mantenho o sistema VA e altero o VB. Eu pego o VA, como a sequência 0 não tem giro angular, né? O ângulo é o mesmo, então vai ser o mesmo ângulo aqui que eu tinha lá para A, eu vou ter aqui em B, certo? Agora, sequência positiva, o que acontece? O VB, ele é menos 120 em relação a VA. Menos 120 é alfa ao quadrado. Então, pego o VA e multiplico por alfa ao quadrado. Aqui na sequência negativa, nós temos que o VB, ele é mais 120. Então, multiplico apenas por alfa. Embaixo eu mudo, né? Assim, em cima eu multipliquei aqui por alfa ao quadrado, embaixo vai ser por alfa. Isso aqui foi por alfa, embaixo vai ser por alfa ao quadrado para ter o complemento, né, das equações. Então, com este modelo aqui, né, nós podemos resolver agora um sistema elétrico trifásico, desequilibrado e com assimetria. Tá? Muito bem. As tensões para as três fases, aí elas podem ser descritas na forma de uma matriz quadrada, tipo 3 por 3. Tá? Então aqui nós temos um modelinho levantado e nós podemos fazer o cálculo das tensões ABC ou calcular as tensões de sequência, zero, positiva e negativa. O cálculo das fases é essa matriz vezes o valor ali das tensões de sequência. Se eu quiser calcular as tensões de sequência, eu pego a mesma matriz, multiplico por 1/3 e multiplico ali pelo valor das tensões de cada fase. Nossa, professor, meu Deus, nossa, tô viajando aqui, meu. Tô viajando aqui, nossa, esse alfa, tem um alfa ao quadrado aqui no meio. Caramba, nossa, não entendi nada, professor. Agora vocês vão entender. Exemplo numérico. Agora vai. Vamos lá. Ó, um sistema trifásico apresenta aí as seguintes tensões de alimentação. Então nós temos o VA, 210, ângulo 0. VB, 210, ângulo 90, ó. Tinha que ser mais 120. 90, já tem a simetria. E o VC, 210 menos 90. Puxa, professor, é tudo 210. Sim, lindo, maravilhoso. Sisteminha equilibrado. Mas ele é assimétrico, porque tem uma diferença aqui de 90 graus. De A para B e de B para C, olha que maravilhoso, 180. Né? Ah, mas de C para A é 90, tudo bem. Mas de B para C é 180. E deveria ser 120, 120 e 120. Está 90, 180 e 90. Então há uma assimetria, embora as tensões sejam equilibradas. Se há assimetria, embora haja equilíbrio, irão surgir componentes de sequência. Né? E eu peço justamente para que calculemos essas componentes aí propostas por Fortescue. Então, muito simples. Aplicando a formulinha, dá trabalho? Dá trabalho. Muito trabalhoso, tem que fazer na unha, tem que fazer a multiplicação de matriz na unha, né? Mas é assim que resolve, tá? Então, multiplicação de matriz, pega essa linha, multiplica por essa coluna, tem o V0. Quero o V1? Pego essa linha, multiplico por essa coluna, tem o V1. Se eu quero o V2, pego essa linha, multiplico por essa coluna, tem o V2. Obviamente, para cada linha eu devo dividir por 3. Resolvendo este sisteminha aqui matricial, chegamos que a tensão de sequência 0 é 70 com ângulo 0, a tensão de sequência positiva é 191 com ângulo 1,19 e a tensão de sequência negativa é 51,24 com ângulo de menos 180. Ah, professor, bacana, acho que entendi como faz a conta. Legal. Agora é o seguinte, o que esses números refletem, né? O que eles dizem aí para nós? Bem, uma coisa aqui, ó, que está
tá claro aqui. É assim, o sistema, ele tem lá VB 90 para cima, menos 90 aqui para baixo, VC. Puxa, de B para A tá 90, de C para A também tá 90. E B é 210, A é 210 e C é 210. Então, puxa, não tá tão assimétrico, até que em relação a A tem uma simetria, as outras duas fases. Então, o que acontece aqui? Aparece uma grande parcela aqui da tensão como sequência positiva. Ou seja, os componentes de Fortescue estão falando assim pra gente, ó, o sistema, ele deve ter alguma assimetria ou algum desequilíbrio, mas é pequeno, tá? Por quê? Porque a maior parcela é sequência positiva, tá? Então, se eu tivesse uma parcela muito grande, sequência negativa, uma parcela muito grande, sequência zero, isso poderia refletir num desequilíbrio maior das tensões ou em uma assimetria maior ou ainda muita assimetria e muito desequilíbrio, tá? Então, quando eu tenho muita sequência positiva, significa que o sistema elétrico ele não é o ideal, mas ele não está tão longe assim de ser o ideal, tá? Existem problemas? Sim, mas não são problemas aí tão graves que disponíveis aí na rede, tá certo? Muito bem, então para essa aula eu vou ficar por aqui. Obviamente tem muito mais a se falar de componentes simétricas, essa aqui foi apenas a primeira aula. Meu Deus, professor, 24 de novembro, caramba, tá acabando e tá começando matéria nova. Sim, estamos começando matéria nova, teve aquela questão no começo do semestre, né? De acompanhamento, teoria, prática, enfim. Então eu estou passando essa primeira aula, né, com relação às tensões, vou passar uma aula com relação às correntes e uma aula mais de aplicação, tá certo? Eu fiz um estudo no meu mestrado aqui na Unesp, que focava aí numa generalização das componentes simétricas para distorção harmônica em rede elétrica, tá? Então peguei isso daqui, fiz uma expansão aí para a rede, é uma teoria, na verdade estudei uma teoria que foi criada aqui por um docente da Unesp, com um docente lá de Padova, na Itália. Eles desenvolveram uma teoria em cima da teoria de Fortescue para outras generalidades aí que existem na rede elétrica, como distúrbios harmônicos, né? Eu fiz um estudo sobre isso também, né, para distúrbio de outras fontes, né? Tem muitas fontes de harmônico, por exemplo, nós temos aí inversor de frequência utilizado para acionamento de máquinas elétricas, causa distorção harmônica. Puxa, a distorção harmônica era visível para os componentes de Fortescue? Não era. O Fortescue, ele fez uma teoria que via assimetria e desequilíbrio. Que mais? Só. Assimetria e desequilíbrio. Essa generalização que foi feita fez com que surgisse, inclusive, mais uma componente, que é a componente residual. Mas isso só para vocês terem noção, né, que as pesquisas, os desenvolvimentos, eles não param, né? Esse trabalho que foi publicado, né, da generalização das componentes de Fortescue, é de 2010, tem 10 anos, tá? Então ele criou em 1918, praticamente 100 anos depois surgiu um outro trabalho modificando ali alguma coisinha dessa teoria, para ver o quão bom é a teoria, que passou aí 100 anos sem ter nenhuma modificação, nenhum ajuste. E o ajuste que foi feito não é nada assim falando essa teoria não presta, não funciona, não. É um ajuste apenas para uma adaptação de novas cargas que surgiram recentemente com o advento aí da eletrônica de potência, que é algo que não existia ali na época de Fortescue, né? Então, perceba, o estudo que ele fez na época dele era um estudo completo. Para os dias de hoje já não é mais. Daí que abriu brecha para outras publicações, né? Outros estudos aí relacionados a outros tipos de cargas da rede. Mas é isso, não vou me aprofundar muito, que nós temos outras aulas aí para falar a respeito. Provavelmente vai ter, além da aula de hoje, mais 2 aulas. Uma eu vou falar de corrente e uma eu vou falar de aplicação, e daí nós fecharemos este semestre.
Certo, turma? Grato a todos. Qualquer dúvida, deixem aí no Microsoft Teams. Pode mandar também pelo YouTube, se acharem melhor. A gente conversa por lá também. E tem a reunião final da aula, né? Quem tiver algum tipo de dúvida, alguma pergunta, esteja presente aí que eu vou conversar aí com quem estiver aí apresentando algum tipo de dúvida, né, em relação a essa aula de hoje. Certo? Isso aí então. Bons estudos e até!